Também quero agradecer o convite da Marina para participar dessa jornada de uma forma especial, né, contribuindo com aquilo que a vida já me chamou também a realizar, a estudar, a buscar. E a gente aprende que logoterapia é muito mais que aprender alguma coisa, mas é uma proposta de vida, e o logoterapeuta precisa, antes de tudo, viver, para que possa também, acreditando na logoterapia, acreditando na pessoa enquanto um ser espiritual, enquanto nessa dimensão espiritual, enquanto um ser aberto, autotranscendente, poder ajudar também as pessoas a fazer o mesmo movimento. Então, na verdade, quando a gente faz logoterapia, a gente passa por um processo de mudança de postura e começa a entender a vida com outra perspectiva, não mais do que eu posso esperar, mas do que ela espera de mim. E então nós fazemos um giro copernicano, né? E aí estabelece-se então uma tensão muito interessante entre o que é subjetivo e o que é objetivo do mundo, o que a vida espera de mim, quem eu sou e quem eu devo ser, né? O ser e o dever ser. E nessa noodinâmica, que nós vamos também trabalhar agora, nós vamos nos desenvolvendo enquanto pessoas, né? E encontrando nessa noodinâmica, nesse diálogo com a vida, nessa abertura para a vida, o sentido da própria vida, né? Então nós não somos seres fechados. Então nós vamos trabalhar esse tema, claro, a partir então da visão da logoterapia. A logoterapia é a terapia centrada no sentido da vida. Logos não significa somente a dimensão espiritual do ser humano, né, mas também significa a existência, né, que acontece no plano espiritual do ser humano, e não apenas no plano biopsíquico. Então, logoterapia tem essas duas vertentes, né? Ela não apenas apresenta o ser humano enquanto um ser espiritual, mas também a sua existência, né, como espiritual. Sua existência, a essência da sua existência é a autotranscendência e a responsabilidade frente ao que a vida lhe pede. E aí nós vamos então também depois aqui falar um pouco sobre a questão da missão, quanto é importante nós descobrimos qual é a nossa missão, né? Qual é a nossa tarefa nessa vida? Nós não estamos aqui de passeio. Então, qual é a resposta que cada um de nós somos chamados a dar perante a vida? E, claro, né, respondendo à própria vida, essa forma de se colocar diante da vida nos dá um instrumento também para ajudar enquanto prevenção dessa questão do suicídio, né? Descobrir a vida enquanto missão, descobrir a vida enquanto tarefa, uma vida que é única, que é irrepetível, que é só minha. E Frank utilizava muito Hillel, um judeu muito sábio, que ele dizia, fazia uma pergunta: se eu não fizer, se eu não responder, quem responderá por mim? Ninguém pode responder por mim a uma tarefa que é única. Então, não apenas o ser humano é único, mas a situação é única e o sentido é único e a resposta é única. Então, cada um de nós somos responsáveis em realizar algo único nessa existência. E isso nos empenha a existir, né? Porque nós não apenas somos, nós existimos. O microfone, ele mas ele não existe, né? Porque a existência acontece num plano espiritual, e não apenas num plano material, né? Nós somos chamados não apenas a sermos, mas a existirmos. Bem, vamos seguindo então, dentro da nossa reflexão. Por ano, mais de 500 mil de adolescentes nos Estados Unidos tentam suicídio. O que é o suicídio, porém, senão um não à questão acerca de um sentido da vida? Então, essa é a visão já de início de Viktor Frankl, que ele vai dizer: se a vida tem sentido, né, então o sofrimento também tem sentido, a dor também tem sentido, porque a dor, a morte e a culpa é inerente, né, são inerente à existência humana, e ele vai chamar isso de uma
tríade trágica positiva. Por quê? Porque faz parte da existência humana. Então, a partir dessa pergunta, né, ou a partir desta afirmação, nós vamos articular esse primeiro momento, né? E como é que deveríamos explicar para nós tudo isso? Bom, aqui só recordando, né, eu coloquei nos Estados Unidos, e Franco também nos Estados Unidos, porque é um país de primeiro mundo, né? E é interessante pensar nessa perspectiva, nesses dados, partindo de um país de primeiro mundo, onde, digamos que as necessidades biopsíquicas não é bem igual à nossa realidade, à nossa cultura brasileira, ou de um país de terceiro mundo, né? Então, e como é que devemos explicar para nós tudo isso? A sociedade industrial tenta satisfazer todas as necessidades humanas. E a sociedade de consumo está empenhada em, para além disso, gerar sempre novas necessidades, para ir então ao seu encontro e satisfazê-las. Vejam que então aqui a sociedade está funcionando numa dimensão biopsíquica de satisfação de necessidades biopsíquicas, né? E aí Franco então questiona, mas uma necessidade, e essa é talvez a mais humana de todas as necessidades, permanece insatisfeita, a saber, a necessidade de ver um sentido na vida. Então, a sociedade do consumo, a sociedade industrial, tenta satisfazer as necessidades do ser humano, né, mais numa dimensão biopsíquica, mas existe uma necessidade, essa que Franco vai trazer, acrescenta uma necessidade que é de sentido na vida. E essa necessidade, a sociedade não está produzindo algo, né, ou ajudando o ser humano a fazer esse processo de encontrar, de responder a essa necessidade do sentido da vida. E aí, outra vez, nós entramos em um aspecto interessante, né? Por quê? Sem um para quê, sem esse sentido da vida, ela se torna insípida. Estabelece-se aqui aquilo que eu designo como o vácuo existencial, né, o que o Frankl chama de vazio existencial, vácuo existencial, por falta de um sentido, de um para quê viver. Então, aí, um vácuo existencial. E o que a sociedade tem feito com esse vácuo existencial? É por aí. Não preciso falar nada do que tem acontecido hoje na sociedade industrial, na sociedade de consumo, em relação ao vácuo existencial, que, ao ser compensada com determinadas formas capitalistas de consumismo, né, exagerado, aumenta o vácuo existencial. E entramos então num círculo vicioso, onde a vida vai se tornando cada vez mais insípida, sem sabor e sem sentido. Então aí fica a pergunta, então, doutor, onde se injeta o colágeno para preencher o vazio existencial? Já que é uma questão biopsíquica somente, como fazemos? E aí a gente entra, então, talvez numa questão que precisa preceder a isso, que é a visão de pessoa, né? Por que, então, nós estamos satisfazendo as necessidades biopsíquicas das pessoas? Será que não parte de uma antropologia de fundo, de uma filosofia de fundo? Porque toda psicologia, toda educação parte de uma antropologia. Tem uma antropologia de base, tem uma filosofia de base. Ninguém surge do nada. As teorias não surgem do nada. Então, nós temos uma grande contribuição de Freud, né, quando ele nos apresenta o ser humano não apenas, né, como alguém consciente, mas ele apresenta o ser humano como alguém pré-consciente, também inconsciente, essa descoberta do inconsciente. Freud traz essa grande descoberta científica para nós, e ele apresenta o aparelho psíquico, né? Freud era influenciado por um pensamento positivista do século XIX, né, bem mecanicista, e ele vai dizer até enquanto aparelho, né, aparelho psíquico, onde o id,
né, todo o inconsciente gera os impulsos, empurra o ser humano, né? O ego é aquela parte em que tenta administrar esses impulsos, e o superego, né, seria uma realidade de regras sociais, de educação, mas tudo funcionado, principalmente o id, pelo princípio do prazer, por um princípio primário, né, onde visa a satisfação de necessidades, né, e o ego, de certa forma, funciona a partir de um princípio da realidade, mas em função de uma homeostase, de restabelecimento de um equilíbrio, de uma tensão, de uma necessidade que parte do id. Bom, essa é uma visão muito importante para nós. Isso é real? Sim, é real. Isso é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Né? Há uma necessidade de prazer no ser humano. Há uma motivação de prazer no ser humano. É real. Frankl nunca disse que isso não é real. Ao contrário, Frankl conviveu em Viena com Freud, e aos 18, 19 anos, escreveu para a própria revista de psicanálise e foi aceito por Freud. Então, Frankl tinha um conhecimento muito profundo da psicanálise, depois sai da psicanálise, passa também pela escola de Adler, né, da psicologia individual, para depois, então, seguir um caminho próprio, desenvolvendo a própria teoria. Então, Frankl é a terceira escola, a logoterapia, a análise existencial de Frankl, é a terceira escola de psicoterapia de Viena, né, depois de Freud e Adler. E Frankl vai dizer, eu subi no ombros de gigantes, mas para enxergar além. Então, Frankl não desfez de nada disso que Freud nos trouxe. Ele sobe nos ombros daquilo que Freud trouxe e dá um passo além. E olha um pouco além em termos de ser humano, para compreender o ser humano. Ele vai dizer, não, só isso não pode explicar as motivações humanas, o ser humano, as necessidades humanas. Isso não explica o sentido da vida, porque Frankl trabalhou cerca de 14 anos com atendimentos, né, acompanhamentos para jovens com pensamentos suicidas e com tentativas de suicídio. Então, nesse tempo de 14 anos, ele diz que cerca de 1.200 pessoas passaram por ele. E ele percebia que em todas elas existia algo de mais do que simplesmente um aparelho psíquico. Existia algo a mais, né, que elas procuravam, e esse algo mais não poderia estar contido nessa psicodinâmica apresentada por Freud, mas numa noodinâmica, numa outra dimensão do ser humano, que é a dimensão espiritual, de onde parte a vontade do sentido da vida. Então, Frankl fala, não. Precisamos oferecer algo mais ao ser humano, precisamos enxergar o ser humano de outra forma. Bom, então, diante disso que nós vimos, nós temos o ser humano assim, uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica. Com uma pessoa consciente, que também possui um inconsciente e um pré-consciente. Em seguida, então, Frankl vai dizer, não, nós temos uma dimensão biológica, nós temos uma dimensão psicológica, mas nós temos uma dimensão noética, né, que traduzido para o português, espiritual. Mas Frankl fala noética justamente para não confundir com a questão da religião, né? Quando nós falamos em dimensão espiritual, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma dimensão constitutiva do ser humano. Não tem nada a ver com religião, ok? Claro que existe, então, não apenas um consciente psíquico, biológico, mas também um consciente noético. Existe, então, não apenas um pré-consciente psíquico ou biológico, mas também um pré-consciente noético. E existe não apenas um inconsciente psicológico ou biológico, mas também um inconsciente noético, né? Essa foi a contribuição, né, fundamental que Frankl vai acrescentando. Acrescenta para a gente em termos de visão de pessoa. Então, temos aí a constituição da pessoa. Bio, onde está a anatomia, os hormônios, a fisiologia, as necessidades básicas, e
a dimensão psicológica, que diz respeito ao temperamento, diz respeito aos impulsos, diz respeito às emoções, aos sentimentos, né? Aos desejos, aos pensamentos, e por que não dizer concentração, por que não dizer atenção, por que não dizer memória, né? Algumas questões até cognitivas que os próprios animais partilham conosco. Um cachorro é capaz de se concentrar, um cachorro é capaz de ter atenção, um cachorro é capaz, né, de aprender. Porém, essa dimensão biopsíquica, então, ela não compõe aquilo que é próprio, que é específico do ser humano. E aí, Frankl vai dizer, não, a dimensão própria do ser humano, a substância própria do ser humano, que nos diferencia do animal, que nos diferencia do material, né, da árvore, é a dimensão espiritual. E aí, nessa dimensão espiritual, nós contemplamos aí uma vontade de sentido, a autotranscendência, essência do ser humano, a consciência. E aí nós vemos a consciência não apenas biopsíquica, mas uma consciência espiritual, capaz de captar valores, capaz de captar o sentido da vida. Liberdade e responsabilidade. Bom, isso é próprio do ser humano. Isso faz parte da dimensão humana. Então, vendo o ser humano de uma forma reduzida, nós desumanizamos e levamos a pessoa, às vezes, a sofrer mais do que já sofre. Frankl, então, não defende apenas uma teoria, mas ele defende a pessoa. Frankl não está só defendendo uma teoria, ele está defendendo a pessoa. Então, ajudar o ser humano a ser mais humano. Não reduzir o ser humano já é preventivo. Ajudá-lo a ser mais humano, até mesmo o sofrimento humano está vinculado a uma visão do humano reduzido ao biopsíquico. Nós não compreendemos o sofrimento, o sentido do sofrimento a partir de uma dimensão espiritual. E não ajudamos as pessoas a compreender que é capaz de sofrer. Nós vamos depois abordar um pouquinho isso. Então a sociedade vive uma sociedade do bem-estar, que foge do sofrimento. E foge como? Numa busca desenfreada pelo prazer, pelo poder, pelo ter. Muitas vezes fugindo daquilo que é a sua essência, né? Que é a sua capacidade de autotranscendência, não apenas para realizar valores criativos ou valores vivenciais, mas também valores de atitude. Ou seja, eu sou capaz de me posicionar frente aos sofrimentos da vida. Eu sou capaz de me posicionar frente aos obstáculos da vida. Eu sou capaz de sofrer. E às vezes nós tiramos essa capacidade da pessoa quando nós poupamos ela, inclusive os pais hoje, né, quando poupa a criança de viver a sua frustração, de viver os seus limites, ela está retirando da criança aquilo que é próprio do ser humano, que é a capacidade de autotranscendência. Está aí, né, na dimensão do ser humano. Ou seja, nós estamos reduzindo o ser humano também nessa questão do sofrimento a um nível biopsíquico, compreendendo o sofrimento num nível biopsíquico somente. Isso é muito sério, né? Porque nós não estamos defendendo uma pessoa, porque nós estamos reduzindo essa pessoa. Nós estamos anulando aquilo que é especificamente humano, que nos define enquanto ser humano. Né? Então, a logoterapia não é somente terapia para o sentido da vida, mas ela resgata o que é especificamente humano. Há um resgate aí que Frankl vai nos ajudar a fazer, né? Uma antropologia correta do ser humano. Ajudar a pessoa a descobrir quem é enquanto pessoa, a missão que é chamada a realizar na sua existência enquanto pessoa, né? Se dar conta do sentido da vida, compreendendo-se como pessoa, compreendendo-se na sua integridade, na sua totalidade, né? Deixando de lado o que é humano, não pode-se ajudar a pessoa a ser humana. Se nós deixamos de lado aquilo que é humano, nós não podemos ajudar a pessoa a ser humana.
Então, está aí, aqui, dessa dimensão espiritual, parte os atos livres. Né? Porque o animal, ele é instinto. O homem é orientado pelo sentido. Não por instintos. Os instintos nos empurram, sim. Mas os valores nos, digamos que, nos dá o tempero. Os valores nos refreiam. Os valores, eles nos atraem. Então, o ser humano não é alguma coisa biopsíquica fechada. O ser humano, ele é aberto ao mundo, à vida. Essa dimensão específica do ser humano. Ou seja, ele é tridimensional, aberto, flexível, autotranscendente. Existere, que significa sair de si, ir além de si. A existência se dá na dimensão espiritual. Existir significa ir além de si. Ser humano significa gastar a vida por alguma coisa. Eu só exerço realmente e só coloco em relevo a minha humanidade quando eu saio de mim para gastar a vida em alguma coisa. Na medida em que eu me esqueço, na medida em que eu vou além de mim mesmo, nessa mesma medida eu estou colocando em evidência a minha dimensão humana de autotranscendência, eu estou existindo. Né? Então, somos seres que existem, espirituais, livres, responsáveis e que buscam sentido para a vida. Nós vamos usar sempre essa espécie de mapinha, né? Ou essa espécie de traços geográficos aí para a gente estar fixando bem o ser humano enquanto tridimensional. Né? Então, aí a imagem de homem que Frankl propõe. O biológico, o psicológico e o espiritual. O espiritual é a dimensão propriamente dita do ser humano. Se privado do espiritual e projetado num plano psicológico, por exemplo, aqui, né, como estamos mostrando para a gente, ou se a gente projeta o ser humano somente num plano biológico, né, no plano biológico aparecem os fenômenos somáticos, no plano psíquico aparecem os fenômenos psíquicos, mas não aparece a totalidade do ser humano. Então, privado espiritual e projetado nos planos da biologia e da psicologia, se apresentam duas imagens distintas e contrastantes, o retângulo e o círculo. No plano biológico, os fenômenos somáticos. No plano psicológico, os fenômenos psíquicos. Nessa perspectiva da ontologia dimensional, a oposição entre fenômenos não afeta a unidade do homem. Então, isso aqui é apenas algo didático, mas é importante frisar que existe uma unidade antropológica no ser humano, apesar de suas diferenças ontológicas. Né? Há uma unidade antropológica que não se separa. Né? Então, isso aqui é apenas para a gente entender o ser humano, né, didaticamente, mas tudo isso é uma unidade. E se nós reduzimos o ser humano ao bio, ao psíquico, nós quebramos essa unidade do ser humano. Então, se trata de duas projeções de um mesmo cilindro. A gente pode observar isso claramente na figura. Porém, a unidade do ser humano não pode ser, para Frankl, encontrada nos planos das projeções, nem psíquico nem bio. Nem obtemos uma correta e total imagem do homem. A unidade só aparece no espaço tridimensional, dimensão superior, mais elevada, mais abrangente, a dimensão especificamente humana, que é a dimensão espiritual. Então, a dimensão espiritual, digamos que ela é responsável por organizar o biopsíquico, integrar o biopsíquico, ordenar o biopsíquico em direção a uma missão, a um projeto de vida que o ser humano precisa, né, enquanto existere,
existência. Então, aí nós temos projeção e não a realidade, já foi dito. Dimensão espiritual, autotranscendência, especificamente da dimensão espiritual. O ser humano é um ser autotranscendente, né? Vontade de sentido, a liberdade, a responsabilidade, consciência. Vamos tentar passar um pouquinho aí, então, cada um desses de maneira rápida, breve. Dimensão espiritual e autotranscendência. Frank usa essa imagem do avião, eu acho muito interessante. Ele vai dizer que o avião, ele precisa da pista, do chão, para decolar. Mas ele é essencialmente avião quando ele sai, ele vai além dessa pista, desse chão. Então, Frank está dizendo, não estamos desfazendo do biopsíquico, não. Nós precisamos do biopsíquico, mas é através desse chão biológico, psicológico, que nós alçamos voo. E nós só somos realmente, essencialmente, seres humanos, quando somos aquilo que, exercemos aquilo para o qual fomos criados, para voar, para transcender. O ser humano, o avião, pode até ser avião no chão, pode, mas ele não está vivendo aquilo para o qual foi criado. Ele não está vivendo a sua essência, porque a sua essência é voar. Mas dispensa o chão, dispensa a pista? Não, não dispensa. E às vezes precisamos trabalhar essa pista, porque uma pista cheia de buracos impossibilita muitas vezes o avião de autotranscender, de sair do chão, de voar. E nós precisamos trabalhar, sim, às vezes questões biológicas, com medicação. Frankl era muito a favor dessa questão da medicação, né? Porque ele considerava o ser humano, ele usava também a imagem do piano, né? Vai dizer assim, eu posso ser um ótimo músico, a dimensão espiritual é um ótimo músico, né? Mas se o piano está desafinado, como posso expressar essa dimensão espiritual? Eu preciso trabalhar a dimensão biopsíquica também, claro. Problemas de ordem psicológica, precisamos trabalhar, claro. Quanto mais nós trabalhamos essa questão biológica, psicológica, em unidade com o espiritual, mais nós trabalhamos de uma forma integrada com o ser humano. A questão que o Frank está criticando não é a questão da biologia ou da psicologia, não. Ele era médico, neurologista, psiquiatra e era de acordo, e é de acordo com a questão da medicação para tratamentos de questões aí patológicas, né? O que Franco critica é nós desconsiderarmos que também a dimensão espiritual existe no ser humano e que também o ser humano pode adoecer porque não responde à vontade de sentido. Porque porque não vive nessa dimensão espiritual a sua missão, não vive aquilo para o qual é criado, não é? Para o qual existe. Então, também isso adoece, e isso não é contemplado. É claro que digamos que o vazio existencial não é uma doença em si mesma. Aliás, Franco vai dizer que o vazio existencial é algo que indica que eu sou humano. Freud dizia, olha, se alguém se questiona sobre o sentido da vida, ele está doente. E Frank dizia, não, se alguém se questiona sobre o sentido da vida, é porque esse alguém é ser humano. Agora, quando esse vazio existencial ele se une a um fatalismo neurótico, né? Ele se une a questões de depressão, né? Aí sim nós temos uma neurose que Frankl chama de neurose noogênica, que também não é contemplada dentro da psiquiatria. E essa é talvez a grande crítica de Frankl, né? Que muitas pessoas, e ele numerou 1.200, chegaram lá naquele espécie de plantão que ele tinha para atendimento psicológico dos jovens, né? Chegavam com questões que ele dizia, questões noogênicas, não apenas biopsíquicas. Há questões noogênicas, mas não são contempladas. E aí enchemos, às vezes, as pessoas de remédio, e precisa sim medicar,
mas não trabalhamos a parte espiritual dessa pessoa. Não apelamos para aquilo que é saudável nessa pessoa. Uma outra crítica de Frankl, né? Que ele vai dizer, a pessoa não é doente, ela está doente. Porque o ser não adoece. O ser espiritual, a essência do ser humano não adoece. Então a pessoa é esquizofrênica? Não, a pessoa está esquizofrênica, mas ela não é, porque a pessoa espiritual está intacta. Claro, impotência, impossibilitada muitas vezes de se expressar, sim. Impossibilitada de autotranscendência, sim, mas está intacta. E esse é o credo psiquiátrico de Frankl, e deve ser o credo psiquiátrico do educador, o credo psiquiátrico, digamos, do psicólogo. De olhar a pessoa e dizer, aqui há uma dimensão saudável, e eu posso apelar para ela. Eu posso apelar para a liberdade, para a responsabilidade, para a autotranscendência, para a vontade de sentido, para a missão, para a responsabilidade. Então, muitas vezes, nós enfatizamos o que é doente e não apelamos para o que é saudável, dentro dessa perspectiva que nós estamos aí conduzindo. Vamos seguir em frente. Marina, como é que é o tempo? Parece que até já deu, né? Vai me ajudando aí, por favor. Então, há aí o plano da faticidade biopsíquica. É um fato. Né? Biopsíquico. É um fato. Porém, existere, existir se dá em outro plano, que é o plano espiritual. É o espaço da existência espiritual e pessoal. Existir significa sair de si e se apresentar ante a si mesmo, uma dinâmica na qual o homem sai do plano corpóreo psíquico e chega a si mesmo atravessando o espaço do espiritual. A existência acontece, então, no espírito. A abertura permite ao homem sair do plano da faticidade psicofísica para o âmbito da existência pessoal. Chamamos esse fenômeno especificamente humano de noodinamismo facultativo. Então, aí nós estamos aqui apresentando um noodinamismo, ou seja, uma dinâmica que funciona no espiritual. Não psicodinâmico, que funciona somente na dimensão psíquica do ser humano, ego, id, superego, nesse aparelho psíquico, mas uma noodinâmica. Agora, a psicodinâmica é factual, a noodinâmica é facultativa, porque precisa de uma resposta do ser humano. Pode vir a ser, mas precisa de uma resposta minha. E aí estabelece essa tensão, ser e dever ser. Né? Nós vamos para frente, que a gente vai entendendo um pouquinho mais. O ser espiritual é um ser aberto, orientado para além de si, para algo, um sentido a realizar, ou alguém para amar. Então veja, né? Um ser aberto, espiritual, orientado para fora, não fechado, né? Em volta das suas necessidades. A essência da existência é ser autotranscendente. A existência acontece no espírito, já falamos. E aí Frankl usa essa imagem que eu acho muito interessante também. Né? Um olho sadio não vê nada de si mesmo, é autotranscendente. Quando um olho se enxerga é porque está com catarata. Ou a menos que ele vá para o espelho, né? Que é uma outra perspectiva. A liberdade, que também contemplamos aí no ser humano. Então, nós falamos que o ser humano é autotranscendente. O ser humano também é livre. Livre de condicionamentos?
Não. O ser humano não é livre de condições biológicas, de condições psicológicas, não é livre de condições sociais, mas ele é livre para ser responsável frente aos seus condicionamentos. Eu não sou responsável por aquilo que o papai e que a mamãe fez comigo lá na minha infância, mas eu sou responsável agora pelo que eu faço com isso. O problema não é a ferida, o problema é a falta de responsabilidade frente à ferida. E isso nós podemos apelar para a pessoa. Então, se nós ficamos só na ferida, eu acho que é importante, há uma questão de autoconhecimento hoje, né, um automatismo rápido, um imediatismo para o autoconhecimento, e eu acho importante isso. Frankl também não questiona isso, de jeito nenhum. Mas na clínica, esse imediatismo para o autoconhecimento, esse mergulho para a psicodinâmica, para o psiquismo, né, onde não está a essência, é perigosa também. Pessoas hoje buscam livros de autoconhecimento, cursos de autoconhecimento, tudo para conhecer, se descobrir, mas na dimensão psicodinâmica. Então, há um certo tipo de autoconhecimento que acentua o que é traumático, que fica na causa e efeito. Então, se eu sofri isso, então por causa disso eu faço isso. E praticamente elimina a responsabilidade, a liberdade, de escolher frente aos meus traumas, de escolher frente às minhas questões, de escolher frente às minhas condições, sejam biológicas, sejam psicológicas. Então, é um risco? É um risco. Nós precisamos apelar para o autoconhecimento, sim, mas em função de quê? Para quê? Me conhecer simplesmente para conhecer as feridas? Não, mas para transformar essas feridas numa missão. Para encontrar um sentido para essas feridas. Um para quê presente na minha história. Porque o homem é um ser histórico, diz Frankl, é concreto, é histórico. Mas nessa história está contida uma missão, um para quê. Então o autoconhecimento ajuda muito nesse sentido. Né? Morava na roça até os 15, né? É também a minha história, desse homem concreto. E era uma coisa interessante que meu pai ensinava para mim, antes de pescar, ele ensinava assim, olha, procure no córrego as curvas. Não é? Curva de rio, curva de córrego, procure as curvas. Mas por que as curvas? Porque lá nas curvas, geralmente, a intensidade da água, quando vem as enchentes, é maior, o poço fica mais fundo, mais fundo. Naquela curva se juntam os galhos, as frutas, os restos, as sujeiras. A superfície é feia? É feia. Não é muito agradável, muito atraente. Mas ele dizia, é ali, sobre aquela superfície, sobre aquela curva, que estão os melhores peixes. Nas curvas da vida, onde estão as maiores feridas, geralmente encontramos as missões mais específicas. Mas nós precisamos apelar para aquilo que é humano. Né? Ou seja, existir na ferida significa encontrar uma missão nela, porque a existência se dá na dimensão espiritual, e aí eu preciso apelar para a dimensão espiritual. Senão eu não vou ajudar a pessoa a transformar, né, ou melhor, a encontrar um para quê. Até conversava outro dia com uma pessoa que hoje está ajudando, fazendo palestras, fazendo cursos para drogados, né, para recuperação de dependências químicas. E ele partilhava comigo, eu sou, ou melhor, né, eu tenho uma dependência, né, eu sou um doente, né, nessa dimensão da dependência química, estou doente, né,
mas descobri que tenho uma missão a partir disso. Então, eu vou ficar olhando para ele, por que você se droga, por que não se droga? Vamos pensar, então, em que você pode gastar a sua vida para ajudar as pessoas que estão se drogando. É uma outra perspectiva que Frankl vai dizer. Frankl não anula o passado, mas olha o passado em função de um para quê, de uma missão. Então, liberdade não se identifica com onipotência e nem mesmo com arbitrariedade. Hoje é uma confusão também. Eu sou livre, então eu posso tudo. Eu sou livre, então eu posso escolher o que eu quiser. E Frankl dizia assim, ao lado da estátua da liberdade, nós deveríamos construir uma estátua da responsabilidade. Porque não existe exercício da verdadeira liberdade sem responsabilidade. Com o que a vida espera de mim, com a minha missão, com a minha tarefa. Se eu reduzo a pessoa ao biopsíquico, aí de novo entramos na antropologia, nós corremos o risco de acentuar ou confundir liberdade com onipotência, com arbitrariedade, de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu quero, e não o que eu devo, ou o que a vida me pede. O homem não é livre de suas contingências? Não é. Mas sim livre para tomar uma atitude diante de quaisquer que sejam as condições que sejam apresentadas a ele. Então, aí uma liberdade incondicional. Pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Ser pessoa significa, então, ser responsável. Responsável de quê? Uma pergunta que nos auxilia muito. Perante o que você é responsável? De que você se sente responsável na vida? E aí entra a realização de valores. Quais valores te impelem na vida? Quais valores esperam a ser realizados na vida concreta? Perante o que? E de que você se sente responsável? E também, diante de quem você se sente responsável? É uma pergunta muito interessante para quem está com pensamentos suicidas, Ajuda muito a apelar para a dimensão espiritual, apelar para o sentido da vida. Perante quem você se sente responsável? Diante de quem? De algo? O que é consciência? O que a consciência te acena? Ou alguém? Um tu? Que precisa de seu cuidado, um tu a quem você ama, um tu a quem você pode se sentir amado. Então, ser pessoa significa ser responsável. Veja, se a essência do ser humano é a autotranscendência, a essência da existência humana é a responsabilidade. Nós estamos tocando na essência. A essência. Então, a responsabilidade do homem consciencializada, assim, pela análise da existência, é uma responsabilidade em vista da irrepetibilidade do caráter de algo único da sua existência. A existência humana é um ser responsável, em vista, desculpe o erro, da sua finitude. Então, isso é muito importante. Essa questão da irrepetibilidade, da singularidade diante da vida. Veja, eu sou o que ninguém nunca foi. E devo ser o que ninguém nunca será. Eu faço o que ninguém nunca fez. E devo fazer o que ninguém nunca fará. E essa responsabilidade é minha.
É pessoal. Ninguém poderá responder por mim. Volto no Rabilo, no Hillel, né, no Rabino Hillel, que dizia, se eu não faço agora, quando eu farei? Porque é minha responsabilidade. E se eu não faço, quem fará? Porque é minha responsabilidade. E se eu não faço agora, quando eu farei? Dizendo a respeito do tempo, que também é único, do momento concreto, que também é único. Esse momento nunca se repetirá. O sentido desse momento também é único, nunca se repetirá. Então, a unicidade, a irrepetibilidade não está apenas na pessoa, mas também em cada situação concreta que ela realiza o sentido da vida. E, realizando o sentido da vida, ela coloca no celeiro do seu passado, ela eterniza aquele valor. Ninguém pode tirar isso. Então, essa questão da irrepetibilidade é muito importante para devolver, às vezes, às pessoas um senso, né, de dignidade pessoal, de riqueza pessoal, de valor pessoal, de importância pessoal nessa vida. Né, que às vezes as pessoas vão se perdendo na massa, no conformismo, quer dizer, todo mundo faz o que todo mundo faz. No totalitarismo, todo mundo faz o que todo mundo gostaria que eu fizesse, mas o que eu sou chamado a fazer de irrepetível nesse mundo? O que a vida pede de mim enquanto singularidade? Eu não sou na massa, eu sou chamado a ser comunidade. Comunidade que tem identidade, cada pessoa tem sua identidade, a sua irrepetibilidade. A massa anula a nossa identidade. Fragmenta a identidade da pessoa, enfraquece o meu ser e o meu dever ser. Claro que a minha identidade depende desses dois polos. Não apenas do que eu sou, mas do que eu sou chamado a ser. E se eu elimino a minha irrepetibilidade, o meu dever ser, que também é irrepetível, a minha tarefa, que também é irrepetível, quem eu sou? Quem eu sou? Não, acho que eu fiz algo errado aqui. Voltei. Estou aprendendo a mexer com o aparelho. Bom, sendo absorvido pela massa, perde o homem o que lhe é mais próprio e peculiar, a responsabilidade. Em contrapartida, entregando-se àquelas missões de que a comunidade o incumbe, porque as assume ou com elas ter nascido, ganha o homem algo mais, uma responsabilidade adicional. É por isso que o fugir para a massa representa uma fuga à responsabilidade individual. Isso é muito sério. Né? A responsabilidade perante a vida. E aí está também uma das questões do vazio existencial. A fuga da responsabilidade perante a vida. Vontade de sentido. Também contemplada na dimensão espiritual, a vida tem sentido independente das condições. Nós sabemos que Frankl não escreveu isso só porque passou pelos campos de concentração. Né? Frankl, desde criança, já se questionava sobre o sentido da vida. Né? Na escola, quando o professor dizia na aula de história, a vida é apenas uma combustão, como um combustível que se queima. E Frankl levanta e diz assim, então qual é o sentido da vida? Mas Frankl, no campo de concentração, verifica isso de uma maneira concreta. Não é? Quando passa por 4 campos de concentração, de 1940 até 4 anos, 3 anos de campo de concentração, ele vai verificando que, independente das condições, é possível a vida ter sentido. E ele conta uma experiência interessante, tem várias, mas vou contar uma, por conta do nosso tempo, em que ele ajudava no campo de concentração a encontrar o sentido da própria vida, ajudando as pessoas, às vezes que estava doente, mas exercia ali, de certa forma, uma psicoterapia, uma logoterapia. E, de certa forma, em um dado momento, conversava com 2 pessoas que dizia, o que esperar da vida?
Nós não temos mais o que esperar da vida aqui. Até os óculos são tirados. Nossa roupa é tirada. Tudo nos é tirado. O que esperar da vida? E Frankl também tinha esses questionamentos interiores, porque ele pensava, o que eu posso esperar da vida? Minha mulher também está presa aí no campo de concentração. O meu pai e a minha mãe também estão presos no campo de concentração. O meu irmão também está preso no campo de concentração. Minha irmã também está presa. O que eu posso esperar da vida? Mas Frankl pensava assim, e onde está escrito que eu vou morrer? E onde está escrito que a minha família vai morrer? E oferecia o sofrimento dele, do campo de concentração, como que um sacrifício para permanecer vivo por causa da família. Por causa da esposa, por causa dos pais, por causa do irmão. Então, Frankl vai dizer assim, o sofrimento, quando é transformado em sacrifício, eis aí o sentido dele. Quando encontra um para quê. E aí ele questionava essas duas pessoas, ele dizia, sim, nós não esperamos, podemos não esperar nada da vida, mas o que a vida espera de nós? Aqui no campo de concentração. É o giro copernicano. Eu não posso esperar nada da vida, mas o que a vida espera de mim nessa situação concreta? Né? E aí um deles disse assim, bem, eu escrevi alguns livros de geografia, mas eu não terminei. A vida espera de mim ainda concluir esse projeto. E acreditem vocês, eram as pessoas que não morriam de tifo dentro do campo de concentração. Ou não se lançavam nas cercas elétricas e se suicidavam, porque muito acontecia. Frankl viu pessoas sendo mortas, pessoas morrerem e pessoas se suicidarem, se matarem. Mas ele percebeu que quando algumas pessoas encontravam um para quê, uma meta, um propósito futuro, porque ali não restava mais falar dos traumas do pai e da mãe. O que restava era um futuro. E sem meta, sem futuro, e quando nós falamos de meta, de propósito, de responsabilidade, nós falamos de dimensão espiritual. Ali, todo biopsíquico não poderia, nenhuma apelação ao biopsíquico poderia ajudar, porque não existia nenhuma gratificação biopsíquica. A única coisa que restava era o apoio espiritual. Engraçado que uma outra pessoa disse assim, olha, eu tenho uma filha que me ama muito, apaixonada por mim, e ela está viva, está me esperando lá fora, e por ela eu vou sobreviver. Ou seja, encontrando um sentido, quer dizer, tudo foi tirado, mas a liberdade de escolher um para que viver, dar uma resposta à vida em qualquer situação, isso ninguém pode tirar do ser humano. Não. E ele fala de um outro exemplo, que uma pessoa teve um sonho, e no sonho, isso era 1945, março de 1945, nesse sonho, uma voz dizia para ele, olha, a guerra vai acabar. Dia 31 de março, a guerra vai acabar. Então ele ficou, motivado com aquela meta futura. Mas foi chegando o dia 28, dia 29, e nenhuma perspectiva da guerra acabar. Dia 29 ele caiu doente, de tifo. Dia 30 ele estava inconsciente. 31 ele estava morto. Porque não tinha um para que mais viver. Nós sabemos o quanto a nossa dimensão, nosso organismo, né, ele depende, a imunidade, né, nossa resistência, depende muito dessa questão psicológica. Então, como é preventivo ter um para que viver? Como é preventivo ter uma meta? Como é preventivo ter um propósito na vida? Algo em torno do qual eu gasto a minha vida, eu articulo a minha existência. Um projeto capaz de dar sentido à minha vida. Como é importante a gente ajudar as pessoas, e aí entramos na responsabilidade, na irrepetibilidade, no caráter único da existência. Não, você não está aqui, você não é um inútil. Você não está aqui perdido, tem um para quê.
né? Precisa descobrir. Claro que nós não vamos dar um sentido à pessoa, mas nós podemos apelar para que a pessoa encontre o sentido, porque é único, é dela. Né? Marina, o tempo... Tá, ok. Posso, só que esse slide aqui, deixa eu ver o que é. Vontade, então, está aí, vontade de sentido, uma razão para ser feliz. Né? E hoje, infelizmente, as pessoas procuram a felicidade, não uma razão para ser feliz. Isso é muito importante. Né? O ser humano não busca a felicidade, ele busca uma razão para ser feliz. Então, realizar um objetivo constitui uma razão para ser feliz. Em outras palavras, se há uma razão para ser feliz, a felicidade se apresenta automática e espontaneamente. Né? Tá, então nós estamos falando aqui de uma noodinâmica, enquanto psicodinâmica. Né? Freud nos apresenta que é real, é fato. Nós estamos falando de uma noodinâmica que é facultativa. Né? O poder é um meio para realizar essa razão. E o prazer é um efeito colateral. Nós não podemos buscar prazer e poder diretamente. Nós caímos num vazio. Né? Mas quando eu uso o poder para alcançar um propósito na vida, né, naturalmente, como consequência, eu tenho prazer nessa vida, eu tenho felicidade, eu tenho realização. Vou passando para frente aqui, porque são muita consciência, também um outro aspecto que nós vimos aí, próprio da questão espiritual. Se alguém quiser, depois a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo, pode ficar tranquilo. E aí, para fechar, o ser humano é lançado nesse mundo, então, de Heidegger, o Dasein, o ser aí, mas não para o nada, né? Mas para uma tarefa, um caminho. Por quê? Porque ele é autotranscendente, é atraído por valores, então se estabelece esse arco de tensão entre o ser, dever ser. Ser, tarefa. Ser, missão. Tensão entre ser e meu projeto de vida. A consciência que me ajuda a captar o que a vida espera de mim. E a liberdade e responsabilidade para responder. Possibilidade de dar uma resposta. Então, nós fechamos aí, né, fazendo isso, né, essa noodinâmica, noodinamismo. E eu queria só passar um videozinho de 5 segundos, Marina, 10 mais ou menos, 20, vai. No primeiro momento a gente vai ver... Oi? Termina esses 3 slides aí que faltam. Pode terminar. Não pode? Pode terminar. Depois você passa o vídeo. Bom, aqui já foi, né? Então, na verdade, aí esse slide está explicando esse gráfico, né, do noodinamismo. A noodinâmica, então, é essa tensão essencial humana que se estabelece entre o homem e o sentido, entre o ser e o dever ser. E nela está presente a liberdade, a qual permite escolher uma ou outra possibilidade. O de que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, e aqui contrapõe-se a questão ali da homeostase, né? Mas antes a busca e a luta por um objetivo que valha a pena, uma tarefa escolhida livremente. O ser humano precisa não de homeostase, como a psicodinâmica vai explicar, mas daquilo que chamo de noodinâmica. Há uma sabedoria nas palavras de Nietzsche. Quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. Isso é muito importante para aquilo que nós estamos... Desculpa, alguém estava tirando foto? Pode fotografar, não? Então, de novo, nosso ângulo tridimensional, aí nós temos a psicodinâmica.
Para a psicodinâmica, um precisar inconsciente se acha por detrás do querer consciente. As pulsões do id se acham por detrás das costas. Né? Um impulso, né? Uma causa, né, que move o ser humano a uma busca de homeostase, de satisfação, de gratificação, um efeito. Já na noodinâmica, o ser humano não é apenas empurrado por impulsos, ao contrário, ele é atraído por valores, por causa da dimensão espiritual. E aí se estabelece a noodinâmica. Né? O dever ser, o arco de tensão, a autotranscendência, e aí sim, o sentido da vida, a identidade, a autorrealização, felicidade, prazer, como consequência. Então está aí o comportamento como escolha e decisão. Então, na dimensão especificamente humana, né, da espiritualidade, há uma liberdade de escolher as ações. Na dimensão do psicodinâmico, comportamento como efeito de condicionamentos, causar e determinar. Acho que aí dá para a gente entender um pouco esse conjunto, né, esse psicodinamismo e esse noodinamismo, e que nós devemos acrescentar naquele psicodinamismo que nós temos tanto acesso nas faculdades, nos livros, também o noodinamismo de Viktor Frankl. E aí, então, agora sim o vídeo. Né? O vídeo visa, no primeiro momento, mostrar uma psicodinâmica e, no segundo momento, uma noodinâmica. E aí fica, né, de forma que cada um possa captar esses dois momentos. Bom, então, com o vídeo nós encerramos esse momento. Vamos dar pelo menos umas duas questões, né? Olha que eu já escutei logo terapia, mas aprendi muito, quero te agradecer muito, Rosalina. Muito mesmo. Valeu muito. Gente, tem que fazer um curso de pelo menos duas aqui. Se alguém quiser, que bom. Vamos lá aproveitar o Rosanildo aqui. Certo? Questões, eu acho que nós estamos tão reflexivos, Marina. Bom dia, mais uma vez. É o seguinte, resumindo tudo isso que você falou, que nós temos que transcender, sairmos de nós mesmos para tentar ajudar o próximo. É o resumo de tudo isso que você falou, nós deixarmos de ser egoísta e pensar no próximo, igual essa ilustração acabou de nos mostrar, é isso? Uhum. A noodinâmica, ela é altruísta, né? Porque ela aponta para uma tarefa, né? Para algo além de mim. A psicodinâmica é um pouco egoísta porque ela gira em torno de gratificação, né? Necessidades e gratificação. Então, gira em torno de mim mesmo, né? Sim, nesse ponto a gente poderia dizer que há uma diferença, né? Que a psicodinâmica é egoísta, né? Ou seja, o eu no centro, e a noodinâmica é altruísta, ou seja, quem está no centro é a missão, é a tarefa, é o outro, é algo, é um sentido a realizar, é um valor a realizar, ou uma pessoa a quem a vida espere, que eu ame, que eu cuide, né?
É isso mesmo. No tratamento que os psicólogos falam, quando o paciente ou quando o aluno consegue sair de si mesmo, das suas necessidades, dos seus desejos, do seu problema, e ajudar, por isso que o voluntariado é uma coisa maravilhosa, sair de si, fazer uma tarefa e agir, ele já está no caminho da cura, né, nesse processo. Quando deixa de olhar só para mim, movimento centrípeto, e passa para o movimento centrífugo, exatamente. Deixa desse movimento só para mim e vai para a abertura. Isso já é um princípio de cura em educação, em clínica, em saúde, de uma forma geral. Quem mais? Meu nome é Augusta, eu sou professora e advogada, e é o seguinte, adorei a sua fala, o seu discurso, a sua apresentação. Eu achei você, sim, bastante, embora sucinto, para mim, você me fez, assim, me trouxe várias reflexões e até, de certa forma, organizando algumas práticas minhas. A sua colocação me faz organizar algumas práticas minhas. E, então, eu parabenizo você pela sua apresentação, imensamente. E eu queria contatos, alguma publicação que você tenha, algum contato seu. Você vai nos deixar isso? Na verdade, eu quero deixar o contato, eu posso deixar, mas eu quero deixar a publicação do próprio Frankl, né, que eu acho que é mais interessante. A Marina depois pode passar um livro muito interessante. Tudo que eu falei aqui, praticamente, ele passa. É esse livro aqui, é A Vontade de Sentido, né, de Viktor Frankl. Também Logoterapia e Análise Existencial, muito bom para trabalhar a questão da responsabilidade, né, missão, sentido do sofrimento. Esse livro que foi digamos assim, o que o Frankl rascunhou dentro do campo de concentração, porque eles tomaram dele o manuscrito, ele trazia isso dentro, né, do seu paletó, mas ele nunca pensou que eles iam roubar a roupa dele também, né, ou mesmo roubar, ele tirar até a roupa do corpo, né, e tirou também o manuscrito. Mas lá dentro do campo de concentração ele teve a oportunidade de ganhar uns pedacinhos de papel, né, lápis, e foi, ele foi escrevendo, rascunhando esse livro, que depois, né, de sair do campo de concentração ele publica. Psicoterapia e Sentido da Vida. Então, esse livro também é um livro fundamental, né, muito importante. Tem tantos, né, mas o que eu indicaria, né, nesse momento. E esse livro, que é um pouco mais difícil de encontrar, até porque eu estou xeroquei aqui, né, vocês viram, né? Mas talvez vocês encontrem em sebos, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, onde ele trabalha muito essa questão da antropologia. Mas tem um livro também, né, um psicólogo no campo de concentração, O Sentido para a Vida, Em Busca de Sentido, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Esse conta a história dele no campo de concentração. Quem nunca teve contato com Viktor Frankl, começa por ele. Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Lá ele conta toda a experiência dele no campo de concentração e depois ele traz alguns conceitos já da logoterapia que eu expus aqui. Depois eu indicaria esse como um segundo livro, né? Que também é uma leitura muito fácil, muito tranquila, muito esclarecedora. Logoterapia é simples, é do homem de rua, dizia Frankl, é do homem da rua, né? Depois, talvez a gente, né, já tem uma linguagem um pouco mais, que às vezes é difícil um pouco mais de entender, mas passando por esse, a gente poderia já entrar nesse, e depois nesse, né, e depois nesse, a gente vai passeando e tem alguns outros livros dele também, enfim. Nós não conseguimos, não chegou ainda outros que a gente tinha pedido, mas tem Sede de Sentido, é um pequenininho, excelente, mas excelente, e tem A Presença Ignorada de Deus. Tem só 3 livros de Frankl aqui na livraria, que a Fabiana está ali. Os outros que a gente pediu realmente não chegou em tempo, né, por todas as coisas. Tá?
Mas tem uma literatura vasta e muito boa. Bom. Meu contato, Marina, só desculpa Isso. te interromper, meu e-mail é rosanildo@gmail.com, é simples, né? Porque Rosanildo, como eu disse aqui, né, não só a minha pessoa é irrepetível, meus nomes também é irrepetível, né? Fui agraciado, aliás, estou encontrando um sentido para o meu nome agora, que coisa boa, né? Irrepetível, coisa boa. gmail.com, ROSA, Nildo, Rosanildo, né, gmail.com. Né? Nunca encontrei um xará, por isso foi muito fácil, né, abrir essa conta na